Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para o estudo de mais um capítulo da obra Garimpo de Amor. E hoje estaremos dedicados a falar do capítulo Amor e Relacionamento. Joana de Ângeles inaugura esse capítulo dizendo assim: quando se ama outrem, a compreensão e a compaixão são essenciais. Muito recentemente, há cerca de mais ou menos 3 meses atrás, Divaldo Pereira Franco, festejado orador espírita daqui da Bahia, um grande paladino do bem que desenvolve um trabalho muito bonito na Mansão do Caminho durante mais de 70 anos da sua vida. Ele esteve nesse seminário de Vitória da Conquista, que ele mesmo qualifica como terceiro em termos de público, de quantidade de pessoas que acorrem ao local, né? No Brasil, né, o terceiro maior evento espírita. E ele fez uma discussão bastante franca, bastante lúcida, advertindo sobretudo nós espíritas com respeito à libido, às relações de afetividade, às emoções que nós temos nutrido, principalmente no próprio meio espírita. Falando de pessoas que se apaixonam por oradores espíritas e outros desvarios, né, outros desequilíbrios dessa monta. E ele faz uma discussão bastante lúcida, dizendo que o afeto verdadeiro, a compaixão, a prece, a amizade, esse sentimento de legítima fraternidade deve sim ser estimulado, né, e deve ser exemplificado por cada um de nós em relação aos nossos confrades, confreiras, mas que os sentimentos da paixão doentia, do sentimento de posse, né, e da erotização dos relacionamentos, como nós temos visto, que a gente deve evitar esse tipo de coisa, porque nossos irmãozinhos que não estão conseguindo acompanhar a marcha da transição planetária, né, eles têm incentivado as pessoas que têm buscado, né, na fé, essa força, essa coragem, para que eles sejam desencorajados e busquem o caminho das trevas ao invés do caminho da luz. E quando Joana, nesse capítulo, vai falar sobre amor e relacionamento, ela pauta exatamente, né? É engraçado ela destacar a compreensão e a compaixão. Compreensão porque é normal de esperarmos em qualquer relacionamento, seja de amizade, seja numa relação conjugal, nós somos imperfeitos, somos falíveis, então é comum esperar a necessidade de perdoar o outro, né? Compreender as falhas, as fragilidades. E a questão da compaixão tem muito a ver da empatia, de colocar-se no lugar do outro, de fortalecê-lo, né, naqueles momentos mais difíceis, e de sempre nutrir esse sentimento de amizade e fraternidade a despeito de um sentimento de paixão que deve viger entre dois amantes, em respeito à honra que deve se ter dos filhos em relação aos pais e assim por diante. E aí Joana vai dizer que muitas vezes não se dão conta da sua presença interior, perdendo-se o contato e transferindo-se para outras faixas de interesses como de sensações. Nesse mesmo evento espírita de Vitória da Conquista, Divaldo Franco, num arroubo de sinceridade, falou algo muito bonito, né? Ele disse mais ou menos assim: perdoem minha franqueza, vou falar algo que pode vir a chocar, mas o que vocês acham que Maria Madalena sentiu quando viu Jesus pela primeira vez? Ela era uma meretriz, não estava acostumada a emoções sutis, estava acostumada a paixões, estava acostumada, né, ela disse até de uma forma jocosa, o seu corpo era a sua máquina de costura, era o seu ganha-pão. Então ela tinha relações sexuais aqui e no momento seguinte já não sentia mais nada. Então quando ela viu aquele homem que sintetizava, que encerrava em si toda a beleza que ela poderia esperar, sentiu paixão pelo Cristo. Era aquilo que ela podia dar, né?
E então é exatamente disso que Joana fala. Muitas vezes nós não nos damos conta dos sentimentos mais sutis, das emoções mais sutis que tentam se avizinhar de nós. E nós, por ser algo que passamos muito tempo, né? Se nós pudéssemos observar as nossas existências pregressas, o sexo inexoravelmente sempre foi um grande despenhadeiro moral para a maioria de nós. Então nós estamos acostumados com a paixão. Acostumar-se com as emoções mais sublimadas é uma questão de prática, é uma questão de esforço que a gente deve ensaiar agora. E no momento em que a gente se apercebe disso, tudo tem um colorido especial. E sobretudo, é necessário perceber isso para nutrir o relacionamento. E aí ela prossegue dizendo: levando a espiritualização, propõe alteração de conduta e realização pessoal, porquanto amadurece as aspirações que mudam de metas, tornando-as mais significativas e de maior profundidade. É interessante porque o amor e a espiritualização caminham de mãos dadas. Na medida que nós progredimos moralmente, nós conseguimos evoluir como espírito e a nossa capacidade de amar se amplia, se robustece, né? Ganha proporções inimagináveis. Então, quando ela diz que no momento em que a gente tem uma alteração de realização pessoal e alteramos as nossas metas para conquistas mais transcendentes, espirituais, né? E mais imortais, nós também alteramos a qualidade dos nossos relacionamentos. No companheirismo, como nubente, parceiro, amigo, parente ou familiar, conhecido ou não, torna-se indispensável revestir-se de magnanimidade e compreensão a respeito do outro, eliminando os impositivos do ego. É interessante porque mesmo nas relações de amizade, né, em que teoricamente a componente do pertencimento, da posse, não teria razão de ser, porque eu sou amiga de diversas pessoas, então, digamos assim, o meu amor é compartilhado com muitas pessoas, né? O amor fraternal, ele já tem por si só essa característica. Mas mesmo no amor fraternal a gente observa o ciúme, a posse, aquilo de que é somente meu amigo, tem que satisfazer a minha vontade, tem que retribuir o afeto que eu sinto da forma como eu esperaria, né? Então a gente vê desvarios aí de toda a ordem, melindres, que acabam tornando a convivência mais azeda, né? Mais desagradável. Então, é interessante que a gente tenha uma grande compreensão a respeito do outro, coloque-se no lugar do outro, para que a gente vá destituindo o ego e vá se aproximando da nossa essência. No momento em que nós temos empatia pelo outro e tratamos o outro da forma como quereríamos ser tratados, que é a verdadeira justiça pregoada por Jesus, nós construímos relacionamentos mais maduros e mais aprazíveis a todos, né? E aí ela diz que quando dois indivíduos se buscam para um relacionamento de profundidade, à medida que se vão conhecendo, por descobrir as suas limitações, dificuldades, desempenho do outro, vão verificando ser real que é cada qual. Aquele sentimento de paixão, né? Que geralmente povoam dois amantes à medida que eles se namoram, né? A partir do momento que eles se conhecem, com o tempo, com a convivência, vai cedendo lugar àquilo que é real, né? Ao que a pessoa realmente é, como ela se apresenta, as suas imperfeições, as suas características, que vão gerando sensações também, né? De desagrado ou de agrado. E o interessante é que o amor, embora ele não seja conivente, não precise concordar com tudo, duas pessoas que se amam, elas não necessariamente combinam em absolutamente tudo. Elas têm apenas afinidades. Muitas pessoas são completamente diferentes, né? Completamente diversas o seu modo de proceder uma em relação à outra, mas se amam verdadeiramente. Por quê? Porque o amor tem essa componente da compreensão. Aceita as suas imperfeições, esse pacote pronto, esse kit completo,
não obstante discorde de alguns pontos da sua conduta, né? Então é interessante que a gente tenha essa compreensão, e isso vai dando a maturidade psicológica no bem proceder e na construção de nossos relacionamentos. No começo do relacionamento, quando a ilusão prevalece sobre a realidade, o entusiasmo faz que se identifiquem aqueles caracteres na pessoa elegida. A convivência, íntima ou não, dilui essa conceituação mítica, que lhe atribui valores que não existem, por necessidade de realização noutrem, que infelizmente não foi conseguida em si mesmo. Então é interessante porque geralmente a gente procura ou vê no outro aquilo que nos falta, ou, como Jung gostava de dizer, né, aquilo que nós criticamos no outro, possivelmente a nossa sombra que a gente está tentando esconder. Então, passados esses momentos iniciais da paixão, nós não vemos mais o outro de acordo com a projeção que depositamos nele, de como a gente queria que ele fosse. Vemos como ele realmente é. E para as pessoas que são mais frívolas, que buscam relacionamentos mais rápidos, mais fugidios, mais líquidos, acabam trocando de parceiro depois que essa paixão dos primeiros dias se encerra. Mas como nós buscamos a vivência do amor crístico e desejamos construir relacionamentos saudáveis, sobretudo, né, os de sincera fraternidade, os de legítima amizade, independente, né, se fosse o cônjuge ou nubente, antes de tudo temos que ser os melhores amigos, né? Então, na busca, na concretização e na realização desses relacionamentos, nós precisamos apaziguar, né, esse ímpeto da libido, da paixão, da satisfação do nosso próprio ego e buscar, dentro do que nos for possível, dentro dos nossos próprios planos de vida, a satisfação do outro, né? Porque amar também é esmerar-se, né? Dedicar-se para fazer o outro feliz, mesmo que a felicidade do outro não seja a satisfação da sua própria felicidade. Essa nuance do amor eu fico assim bastante impressionada, né? Como a capacidade de amar é ampliada e como o amor é generoso a ponto de você, com muita prática, né, com muito desejo interior, sentir-se feliz pela felicidade do outro, ainda que a sua própria felicidade não esteja sendo completamente atendida. Isso é muito bacana. E aí Joana vai dizer mais pra frente: o amor gera amor. Auto-amando-se, compreende-se melhor a maneira de amar-se a outrem. Cada um de nós temos níveis conscienciais diferentes. Temos histórias de vida particulares, fazemos parte de uma cultura muito própria, tivemos uma educação muito particular, temos crenças particulares. Então, a forma como nós amamos o outro é muito particular e geralmente está relacionada com o grau de progressão moral que vamos alcançando. E é através do conhece-te a ti mesmo que nós vamos nos entender, né? Entender as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, e como bons espíritas vamos nos esforçar para domá-las. E nesse trabalho é que nós vamos entender qual é o nosso modus operandi e modus vivendi e como que nós praticamos esse ato de amar. A intolerância, por exemplo, filha espúria do egoísmo, é uma das grandes responsáveis pelo afastamento das pessoas, dificultando os relacionamentos que poderiam ser produtivos e compensadores. E a intolerância aqui se dá de diversas formas, tanto a intolerância pelo fato que o outro se comporta de uma forma que não me apraz, que não atende aquilo que eu gostaria que fosse, tanto intolerância no sentido de que o outro não consegue expressar o seu amor como eu desejaria, né? E a intolerância passando desde pequenos gestos do cotidiano até grandes atos. E quando nós somos muito melindrados, temos uma extrema suscetibilidade em relação a isso, acabamos desistindo de relacionamentos que poderiam nos engrandecer, porque
O único motivo realmente plausível que pode nos fazer desistir, declinar de um relacionamento é quando nós percebemos que este relacionamento impede o nosso crescimento. Mesmo que nós estejamos, entre aspas, frustrados com um determinado relacionamento, e se aquele relacionamento nos faz crescer, ele é bom para nós. Porque a frustração, ela está relacionada com o crescimento moral que nós precisamos enfrentar, que vai causar dor, mas vai nos deixar mais fortes e mais robustos para enfrentar desafios ainda maiores. Então, se a pretexto da intolerância nós vamos desistindo, nós vamos colecionando desistências ao longo da vida, e no final o que teremos? Teremos uma vida com uma coletânea de relações rápidas, de uma forma de proceder intempestiva e impulsiva. E o que isso vai nos dar de bom? Por isso é interessante, é importante perseverar. É imprescindível perseverar sempre. Quando se ama outrem, 2 fatores se tornam essenciais: a compreensão e a compaixão. A compreensão dilata a capacidade afetiva e a compaixão conduz a uma postura mais profunda. Então as duas andam de mãos dadas. A compreensão faz com que nós tenhamos o olhar da humanidade e a compaixão nos torna mais sensíveis. Faz com que nós nos incomodemos com a dor alheia. Ambas são termos de uma mesma equação e podem ser ampliadas pela prática. E para isso nós temos diversas oportunidades na nossa vida. É só a gente parar para perceber. E para finalizar, ninguém é capaz de viver sem o amor. Mesmo quando se vincula ao Criador, volve na direção das criaturas, que se tornam meta imediata a conquistar, a fim de transcender no rumo da causalidade absoluta. Sob o pretexto de amarmos o Cristo, nós não devemos nos aprisionar nos monastérios, vivendo uma vida de eremitas e solitários. Não. Nós nos encontraremos com o Criador através das pessoas. São elas que nos mostram os pontos em que devemos melhorar, aquilo em que devemos evoluir, e é através das pessoas que nós progredimos moralmente. Não há evolução moral sem o amor. Por isso, vamos nos dedicar, amigos, para exemplificá-lo como Cristo fez nas nossas próprias vidas. Muita paz.